Sabia que o nosso corpo é feito da mesma matéria que as estrelas? Sabia que o grafite do lápis e o diamante são feitos da mesma composição química? Você sabia que um raio pode atingir uma temperatura maior que a superfície do Sol? Cara, a ciência sabe tudo, a ciência responde tudo. Cara, a ciência é foda. Eu amo ciência, tá? Tá bom, já que você ama a ciência tanto assim, você pode me dizer quem é a ciência? Não, a ciência é... ciência é... Ô mãe, o que é a ciência mesmo? A ciência já comprovou, a sociedade tem esse hábito, a religião tem muita influência. Já percebeu que às vezes a gente fala essas coisas como se fossem seres com vida própria e vontade própria, e a gente nem se questiona do que é que a gente está falando? Quem que é essa ciência de quem a gente fala? A ciência parece sempre que alguém quer dar um peso para um determinado argumento. Se a ciência comprova, então é verdade. Mas o que especificamente a gente quer dizer quando a gente fala a ciência? A melhor forma de você entender determinada coisa é você quebrar em vários pedaços e tentar compreender esses pedacinhos para ver do que ela é formada. Abraço pro pessoal da física de partículas aí. Então se você quer saber, por exemplo, do que um carro é feito, você vai, joga ele na parede de concreto, vai quebrar em vários pedaços. Vai ter lá um volante, um pneu, vidro, enfim, você vai vendo do que ele é composto. Se você jogar a ciência na parede, você vai ver que ela se quebra em três coisas: o questionamento científico, a metodologia científica e a comunidade científica. O questionamento científico é a curiosidade natural do ser humano, que é de tentar entender como é que a natureza funciona. Por que quando eu coloco água num copo, ela não sai daquele copo? E por que depois de um tempo ela começa a sumir? Por que quando eu pulo ela não sai voando? Então, essa curiosidade científica é a tentativa de você fazer ligações de causa e efeito. Eu bati na mesa e ouvi um barulho. Será que o fato de eu bater na mesa é o que fez eu ouvir o barulho? Eu cocei meu nariz e eu ouvi um trovão. Será que o fato de eu coçar meu nariz é o que fez acontecer um trovão? Esse tipo de questionamento a respeito do funcionamento da natureza já existe registrado desde a Grécia Antiga. Os pensadores da época tentavam explicar tudo através de especulação. Então não era dividido entre filósofos, físicos, químicos, matemáticos naquela época. O pensador que quisesse pensar a respeito do fenômeno que ele quisesse, fazia a teoria dele usando só uma argumentação lógica. Isso traz a gente para o segundo ponto, a metodologia científica. A metodologia científica, resumidamente, é você... Eu esqueci. A metodologia científica, resumidamente, é a forma como você vai observar um fenômeno e testar uma teoria que você tem a respeito dele. Então primeiro você vai criar uma teoria a respeito desse fenômeno que você está estudando. Para a ciência, uma teoria só é válida se ela for falseável. O que significa isso? Significa que a sua teoria só é válida se existirem formas práticas de você testar se ela está certa ou errada. Já eu vou dar um exemplo sobre isso, fica calmo. Então depois que você elabora a sua teoria, você precisa criar uma simulação onde você possa ter controle de tudo aquilo que pode influenciar para você poder testar aquilo que você está teorizando. Isso é o que a gente chama de um experimento científico. Então, por exemplo, eu tenho a teoria de que quando eu coço meu nariz, troveja. Eu vou lá, coço meu nariz, trovejou. Eu vou, coço meu nariz de novo, trovejou de novo. Aí eu percebo que nessa situação em que eu estou, existe uma grande probabilidade de trovejar, porque está chovendo muito forte. Então eu preciso elaborar uma forma de controlar essa variável. O que eu vou fazer? Eu vou esperar um dia que esteja sol. Nesse dia que tem sol, eu vou coçar. Não ouvi nenhum relâmpago, nenhum trovão. Vou coçar de novo. Não ouvi nenhum trovão novamente. Aí eu falo, bom, pode ser que é porque eu tô aqui no quarto agora, como não tá chovendo, não tá tendo tanta ligação. Então eu vou lá pra rua, coço. Não tá trovejando. Então é isso, eu tô criando formas de controlar essa minha teoria e testar se ela realmente tá certa. Essa repetição de testes é o que a gente chama de... Não chama. Essa repetição de testes é o que a gente chama de colher medidas. Para a ciência é importante que você tenha um número significativo de medições naquele experimento que você está fazendo. Porque embora muita gente ache que a natureza é muito fácil de ser explicada pela ciência, que as nossas contas preveem exatamente com certeza absoluta como é que vai acontecer uma coisa, a natureza não é bem comportada dessa forma. Então quando você faz um experimento em ciência, você encontra muitos resultados que diferem completamente daquilo que você estava esperando. Então você tem que fazer um número muito grande de medições para você descobrir se aquela anomalia que você teve é uma regra ou é uma exceção. Então a forma de você saber aquilo que é regra ou exceção é você fazer várias vezes o mesmo experimento, ou elaborar ele novamente de uma forma que você possa controlar alguma outra coisa que você não tinha pensado antes, que pode estar influenciando no resultado. E nisso tem cientistas que levam anos da vida deles aí para fazer um experimento específico, mas que no final consegue ter uma conclusão mais certeira a respeito do que eles estão teorizando. Se eu não fizesse vários testes dessa minha teoria, eu poderia passar a acreditar que realmente quando eu coço meu nariz, troveja. Por quê? Porque eu fiz isso uma vez, duas vezes aqui e aconteceu nessa situação, pronto, a partir de agora eu acredito que é assim que funciona. E é assim que surgem muitas superstições. Por exemplo, uma pessoa acha que ela vai balançar um dado, ela vai pensar no número que ela quer, vai soprar e jogar, vai sair o número que ela quer. Ela faz isso uma vez, funciona. Ela faz isso uma segunda vez, funciona.
ela passa a acreditar que toda vez que ela pensar no número que ela quer soprar, vai funcionar. Só que ela pode não estar prestando atenção nas vezes em que ela sopra e que não deu o número que ela queria. Porque a gente tem a tendência de ignorar aquilo que discorda do que a gente quer. A gente é humano, o ser humano quer estar certo. Então, se você realmente quer saber se soprar o dado vai fazer cair o número que você quer, você precisa num outro dia pegar papel e caneta, pegar os dados e começar seu experimento. Eu vou pensar no número que eu quero, eu vou anotar no papel. Eu vou soprar pensando no número, eu vou jogar, eu vou anotar o resultado. Eu vou fazer isso 1, 2, 5, 10, 100 vezes, pelo menos, para ser um número significativo. E vou ver se, na verdade, era regra ou exceção. E você vai descobrir nesse caso que sim, era exceção, mas você estava focado nas vezes em que dava o resultado que você queria. Só que na ciência atual, além de entender essas relações, a gente também quer quantificar essas relações. O que significa? Nesse fenômeno aqui, de eu bater na mesa e ouvir um barulho, eu agora não só quero saber se isso causa este efeito, mas eu quero também saber qual intensidade que eu bato vai causar qual intensidade de barulho. Então eu preciso criar uma unidade de medida. Um dia eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, fiquem tranquilos. Então para que serve essa unidade de medida? Porque agora eu quero medir quanta força eu estou fazendo e eu quero medir quanto barulho eu estou ouvindo. Aí depois que você quantifica isso e anota os seus dados que você mediu, você usa os métodos matemáticos que a gente tem atualmente, ou então você procura métodos matemáticos que têm sido desenvolvidos, que sejam adaptados para aquilo que você está querendo, ou, se você for um cara muito bom aí, você cria seus métodos matemáticos, mas você tem que ter um embasamento muito bom para mostrar que esse seu método matemático funciona. É por isso que existem os matemáticos aí, ou então físicos matemáticos, e essa metodologia é o que difere bastante o pensamento científico inicial lá na Grécia Antiga, por exemplo, com esse pensamento científico que foi surgindo a partir do século XV, mais ou menos ali. Esse surgimento desse método científico tem muitos nomes influentes, entre eles os principais aí, Galileu, Tycho Brahe, Kepler, Newton, Leibniz, Hooke e entre outros cientistas que talvez tenham colaborado muito, mas que não ficaram tão famosos, porque muita gente não vai ficar famosa mesmo tendo feito um bom trabalho. Muita gente também vai tirar o nome de fora ali para poder brilhar, né? Essa metodologia científica de fazer experimentação e fazer cálculos surgiu a partir dali e é o que carregou a gente até então para a física moderna. Por último, por mais que todos os testes que eu tenha feito tenham me trazido à conclusão de que sim, a minha teoria está correta, pode ser que eu me enganei a respeito de alguma coisa, que eu não considerei alguma variável que está influenciando no meu experimento. Ou pode ser que eu, sem perceber, negligenciei determinados aspectos ou determinadas medições só porque eu queria chegar a determinada conclusão. Cientistas são humanos. A gente quer estar certo, eu acabei de falar. Então, assim, cientistas também podem fazer isso. Ou ainda pode ser que o lugar onde eu estou fazendo esse experimento e os objetos que eu estou usando estão influenciando para encontrar sempre os mesmos resultados. Como é que eu posso fazer, então, para saber se os meus cálculos e o meu experimento estão realmente coerentes com a minha teoria? Deixando que outras pessoas ao redor do mundo, que têm visões de mundo diferentes das minhas, têm visões, sei lá, políticas, educacionais diferentes das minhas, que têm um conhecimento que talvez eu não tenha, que tem uma formação acadêmica que talvez eu não tenha, fazerem também esse experimento que eu fiz e ver se por lá eles também encontraram o mesmo resultado. E é isso que a gente chama de comunidade científica. São cientistas que estão espalhados pelo mundo inteiro para fazer essa troca de ideias e testar a teoria do outro e tentar provar que o outro está errado. A ciência é basicamente isso. E esses cientistas vão dedicar anos e anos da vida deles para estudar determinados fenômenos específicos. Vai ter um físico teórico que se dedica a determinada área da física teórica, vai ter o biólogo que vai estudar determinada coisa da biologia, e o químico, enfim, tudo que a gente puder encaixar aí no que é a ciência, e que eu não vou discutir isso aqui, porque pode dar até briga isso aí, se você quiser definir exatamente quem é ciência e quem não é. Quando eu faço meu experimento, eu tenho que anotar qual é a minha teoria, eu tenho que anotar como é que eu fiz o meu teste, eu tenho que anotar todas as variáveis que eu considerei para fazer meu experimento, eu preciso anotar todos os resultados que eu encontrei. Depois disso eu vou organizar tudo isso de forma sistemática, da forma mais clara possível, para que eu possa publicar. Depois que eu fiz essa organização, eu vou enviar isso para revistas científicas ou para outros cientistas que eu sei que também têm interesse nesse fenômeno, para que outros cientistas também possam testar essa minha teoria. Depois que esse teste foi tornado público, qualquer cientista ao redor do mundo que veio se interessar pode repetir esse teste. Por exemplo, se foi um teste que um resultado que saiu publicado aí que deu muita polêmica, é uma coisa que acontece, muitas outras pessoas vão refazer esse teste para ver se realmente aquilo que eu fiz está certo. Eles podem inclusive modificar o experimento de alguma forma, porque eles podem considerar algo que eu não considerei. É o que a gente chama de erro de metodologia, e acontece muito também. E é isso que dificulta em muito que você tenha fraudes, porque se alguém manipula um experimento, manipula os resultados para dizer determinada coisa, um monte de gente vai testar aquilo, ainda mais se for um resultado polêmico, e vai mostrar que foi uma fraude. E se for uma fraude,
tchau carreira pro cara que fez isso. Mas também pode acontecer, por exemplo, como aconteceu, não me lembro o ano exatamente aqui, o caso dos cientistas que disseram que conseguiram fazer uma partícula viajar mais rápido que a velocidade da luz. Depois foram refazer os cálculos e testes e foram ver que na verdade estavam enganados e que teve um erro na metodologia deles. Então é assim que a ciência funciona. São cientistas tentando provar que o outro está errado e corrigindo a teoria um do outro. Tem muitos fenômenos que a gente ainda não consegue compreender completamente, ou que a gente ainda não consegue testar ele completamente. E a comunidade científica acaba por não chegar num consenso se aquilo pode ser considerado correto ou não. Quando eu falo consenso, não quer dizer que todo mundo concordou que aquilo está certo ou não. Quer dizer que se você tem uma quantidade significativa de especialistas daquela área que concordam que os experimentos que você tem até então e os cálculos ou a teoria que você tem até então é satisfatória para explicar determinado fenômeno. Um caso onde não há consenso, por exemplo, é a fenomenologia da mecânica quântica. Um caso onde há consenso nos cientistas do mundo inteiro é o aquecimento global. Existe um consenso de que sim, aquecimento global é verdade, está acontecendo, e os detalhes é onde existe alguma discussão ou outra. Mas sim, aquecimento global é um consenso da comunidade científica. Só que não haver consenso sobre essa explicação, ou ainda não existir uma explicação satisfatória para um fenômeno, não quer dizer que ele é inexplicável. Quer dizer apenas que atualmente, com os materiais que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, a gente ainda não consegue entender exatamente aquele fenômeno. Com o avanço do tempo e da tecnologia, que avança graças à pesquisa científica, a gente pode conseguir novas metodologias para estudar aquele determinado fenômeno. Novos cientistas vão aparecer, pessoas com ideias novas, podem ter sacadas novas, né? A gente tem aí nomes que ficaram na história por conta das sacadas que tiveram, e eles podem trazer uma nova luz para esse problema que antes não tinha solução. Finalizando aqui então, sempre que você ouvir alguma afirmação sobre uma verdade científica, você tem que procurar essas três coisas. Primeiro, a teoria que foi apresentada. Segundo, a metodologia utilizada para testar essa teoria. E terceiro, a comunidade científica, a relevância dessa pesquisa na comunidade científica e o apoio que ela recebeu. Como exemplo, eu vou citar a tal reportagem que dizia que a barba humana é mais suja do que uma privada. Vamos testar a teoria. A teoria é de que a barba humana é suja pra caramba, tem bactérias que você encontra no intestino. A metodologia utilizada. Um repórter pegou alguns cotonetes, passou na barba de pessoas aleatórias na rua, levou para um microbiologista testar, e o microbiologista, nos testes que ele fez, viu que em alguns daqueles casos, sim, existiam essas bactérias que você encontra no intestino. Já tem um erro grave aí na metodologia. Primeiro, você não sabe como é que esse jornalista coletou essa amostra, já está completamente errado. Ele saiu na rua pegando esses cotonetes, sabe lá onde ele passou com esses cotonetes. Segundo, não foi um experimento científico isso. O repórter não teve nenhuma condição controlada para fazer essas amostras. Foi um número que não foi significativo de testes. E, mesmo dentro desse experimento dele, o microbiólogo que analisou encontrou só em alguns essas bactérias do intestino. A maioria não tinha nada. Terceiro, a comunidade científica não teve nesse caso, porque não foi um experimento científico. Ninguém fez pesquisa nenhuma científica nesse caso, não publicaram artigo nenhum, e a comunidade científica não teve nem como apreciar essa teoria do jornalista, que não foi nem a teoria do microbiólogo, né? Foi a teoria do jornalista. Então, não, a gente não tem até então nenhuma razão para acreditar que a barba humana é mais suja do que uma privada. Eu espero que essa explicação que eu dei aqui tenha esclarecido um pouco para você do que é a ciência. Quando a gente fala de ciência, você já não vê mais como a ciência, mas você entender que é toda uma comunidade que está envolvida, uma metodologia, enfim. Coisas que eu citei aqui, eu vou fazer vídeos futuros a respeito dos assuntos, fiquem tranquilos, o canal ainda tem muito tempo para fazer muito vídeo aí na vida. Coisas que eu não citei, que eu esqueci, eu também vou fazer outros vídeos mais à frente. Mas por enquanto, sempre que você ouvir essa afirmação que a ciência comprova, você presta atenção nesses detalhes que eu apresentei aqui, que já vai ser suficiente para você não sair acreditando em qualquer bobagem. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo.